Um dos problemas que apresenta a educação superior no Brasil ainda é a pequena quantidade de pessoas formadas em níveis de mestrado ou doutorado. Então aí é uma declaração, correto? Então um dos problemas que apresenta a educação superior no Brasil ainda é a pequena quantidade de pessoas formadas em níveis de mestrado ou doutorado. O Brasil só forma anualmente 18 doutores. Isso comprova, né, essa pequena quantidade de pessoas formadas, né, em nível mestrado ou doutorado. Anualmente, 18 doutores por cada 1 milhão de habitantes. E muitas das teses analisam temas muito distantes das necessidades básicas de nosso momento histórico. Então, além de ser baixa, ele comprova isso que é um problema, né? Além de ser baixa, às vezes ele desvirtua do nosso momento presente, né? Daquilo que nós precisamos hoje em dia, correto? Beleza, então concorda comigo que esse segundo parágrafo, ele confirma a tese? Ah, sim, tranquilo, vamos lá então. Em relação ao segundo parágrafo, então veja que a questão se baseia no segundo parágrafo. Em relação ao segundo parágrafo desse pequeno texto, a afirmação adequada é... Então, se a questão já faz referência ao segundo parágrafo, você concorda comigo que aqui é o que nós falamos na estratégia argumentativa, discursiva, que a gente muitas vezes coloca uma declaração inicial, né, o chamado tópico frasal, é a cabeça do parágrafo, normalmente a gente fala isso, né? É a tese, para na sequência a gente colocar uma ampliação, uma análise, para comprovar aquilo que foi falado na declaração inicial. Concorda comigo? Beleza. Então, nesse caso, olha só, esse parágrafo fez esse papel. Ele confirma aquilo que foi dito na declaração inicial, correto? Ele mostra a tese defendida pelo autor? Não, aqui não é a tese, concorda comigo? Aqui é a análise, aqui é o argumento. Ele aprofunda para provar essa declaração inicial aqui, para comprová-la. Então ele não mostra a tese aqui, né, no segundo parágrafo. Esse segundo parágrafo indica uma conclusão do tema exposto no parágrafo anterior. Cara, olha só, o que é a conclusão? A conclusão é o resultado. Na realidade, o que ele está fazendo é uma ampliação. Ele está explicitando aquilo que ele falou anteriormente. Porque a conclusão dá a ideia de resultado. Olha, assim, uma coisa aconteceu, como resultado, como consequência, temos isso, isso, isso. Aqui não é o resultado, nesse segundo parágrafo. Ele está analisando, ele está comprovando o que aconteceu aqui, o que foi falado aqui na declaração inicial. Concorda comigo? Por isso que não cabe uma conclusão, correto? Utiliza a descrição como estratégia. Na realidade, aqui não é a descrição. Isso aqui é um argumento. Concorda comigo? Ele então colocou uma ideia geral e depois ele aprofundou. Ele está analisando, argumentando. Não é uma descrição. Ele seleciona argumentos para a defesa da tese apresentada. Então, esse segundo parágrafo aqui, ele seleciona argumentos para a defesa da tese apresentada. Bom, gostei disso aqui, né? Pode ser, né? Ele seleciona argumentos para a defesa da tese apresentada. E olha a próxima. Ele acrescenta informações que respaldam aquilo que foi expresso. Então, olha só. Aqui, o que eu quero que você observe, tá? Qual é a diferença da alternativa D e a alternativa E? Porque eu sei que você ficou na dúvida nas duas. Não ficou? Então, olha só, qual é a diferença de selecionar argumentos para a defesa da tese e acrescentar informações que respaldam o que foi expresso? Veja bem, um dos problemas que apresenta a educação superior no Brasil ainda é a pequena quantidade de pessoas formadas em níveis de mestrado ou doutorado. Beleza? Aí, na sequência, ele vai explicitar isso, né? Vai comprovar o que ele falou anteriormente. O Brasil só forma anualmente 18 doutores por cada 1 milhão de habitantes e muitas das teses analisam temas muito distantes das necessidades básicas de nosso momento histórico. Veja, a intenção dele aqui é defender essa tese porque pode haver uma contra-argumentação e ele ali está colocando uma confrontação para defender essa tese. Será que é isso? Ou ele declarou algo e para confirmar algo afirmado, né, ele então acrescenta informações de análise
Essas informações aí são para defender a tese, porque há pessoas que podem discordar disso e tal? Não. Ele fez uma declaração inicial, um tópico frasal, que a gente pode entender como tese, mas isso não significa que ele está defendendo a tese porque algumas pessoas podem discordar dele. Não. Ele simplesmente está acrescentando informações como ampliação da declaração dada anteriormente. E essas informações respaldam, analisam, explicitam aquilo que foi expresso, beleza? Que foi a sua declaração inicial aqui. Então, essa ideia de defesa da tese é quando você percebe que a opinião do autor ela está evidentemente expressa, tá legal? E pode haver alguma confrontação. Tá? Então ele já se respalda, já prevendo que alguém pode contestar a sua opinião. Então ele quer sempre induzir o leitor àquilo, àquela informação. Às vezes ele fala assim, olha, muitas pessoas pensam assim, assim, assado, porém é assim, assim, assado. Então ele reforça o contraditório, ele mostra uma defesa do seu posicionamento, já prevendo que há pessoas que desconhecem, há pessoas que podem contestar a sua opinião. Concorda comigo? Por isso, a alternativa ela está bem encadeada aqui. Você notar que ela acrescentou uma informação para ampliar e reforçar que essa declaração aqui está correta. Tudo bem? Então aqui não é o caso de falar assim, não, Teodoro, por que não há tese? Não. Eu posso entender que essa declaração inicial é uma tese, só que não está naquela ideia de defesa fervorosa em relação a uma suposta contestação. Beleza? Por isso, a alternativa ela tem mais respaldo. Ela acrescenta informações que respaldam o já expresso. Show?